Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Maligi. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de linguagens do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2014, né? Primeira aplicação, caderno amarelo. E agora a gente vai para a questão 135, né? A última questão aí de linguagens. Parabéns aí a todos vocês que acompanharam também as resoluções das questões de linguagens de 2014, né? Hoje, agora aqui no caso, encerrando aí a última questão aí de linguagens. Então, parabéns para vocês que acompanharam essa playlist aí de linguagens também, né? Espero que tenha ajudado vocês aí nos estudos, beleza? E não deixe de acompanhar também as outras playlists aqui, no caso, no canal de outras questões também. Vai ajudar bastante vocês aí, né? Tem de 2019, tem de outros Enems anteriores, de 2014 também, para ajudar vocês aí, beleza? Então tá, então agora vamos à questão aí, a última questão de linguagens, né? A questão 135, né? Disponível aí do Estadão, né? Acesso 2 de dezembro de 2013, um fragmento. Beleza. A questão 135, ela vai descrever pra gente o seguinte, olha só, censura moralista. Há tempos que a leitura está em pauta e diz-se em crise, comenta-se esta crise, por exemplo, apontando a precariedade das práticas de leitura, lamentando a falta de familiaridade dos jovens com livros, reclamando da falta de bibliotecas em tantos municípios, do preço dos livros em livrarias, no nunca acabar de problemas e de carências. Mas, de um tempo para cá, pesquisas acadêmicas vêm dizendo que talvez não seja exatamente assim, que os brasileiros leem sim, só que leem livros que as pesquisas tradicionais não levam em conta. E também, de um tempo para cá, políticas educacionais têm tomado a peito investir em livros e em leitura. Beleza, aí a pergunta vai descrever pra gente o seguinte, olha só. Os falantes nos textos que produzem, sejam orais ou escritos, posicionam-se frente a assuntos que geram consenso ou despertam polêmica. No texto, a autora, né, aqui no caso o que, né? Ressalta a importância de os professores incentivarem os jovens à prática de leitura. B. Critica pesquisas tradicionais que atribuem a falta de leitura à precariedade de bibliotecas. C. Rebate a ideia de que as políticas educacionais são eficazes no combate à crise de leitura. D. Questiona a existência de uma crise de leitura com base nos dados de pesquisas acadêmicas ou atribuir à crise da leitura à falta de incentivos e ao desinteresse dos jovens por livros de qualidade. Pause o vídeo, tentei fazer vocês também, né? Vamos ver se vocês vão acertar, beleza? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer aí. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra D, vocês acertaram. Por quê, né? Olha só, os falantes nos textos, bem interessante essa questão, né, gente? Em relação à leitura, olha só que interessante, né? A pergunta, os falantes nos textos que produzem, sejam orais ou escritos, posicionam-se frente a assuntos que geram consenso e despertam polêmica. Por que vai gerar consenso e despertar polêmica? Olha só, exatamente isso, né? A letra D, por questionar, aqui no caso, né? Questiona a existência de uma crise de leitura com base nos dados de pesquisas acadêmicas. Porque, né, gente, se a gente for analisar o texto, aí a posição da autora em relação ao texto, um questionamento em relação a essa crise de leitura, essa crise aí, essa existência de uma crise de leitura com base nessas pesquisas acadêmicas. Por quê, né? Ela vai opinar aí que não tem uma real crise aí de leitura entre os brasileiros. Por quê? Porque eles leem livros sim, né? Os livros aí que as pesquisas tradicionais não levam em conta. Então não se pode opinar ou afirmar aí que existe uma crise sem levar em conta outros aspectos. É isso que a questão vai trazer pra gente. Entenderam? Porque que a letra D, olha só, a opinião da leitora, o questionamento dela, olha só. Comenta-se aqui, né, há tempos que a leitura está em pauta e disse em crise. Comenta-se esta crise, por exemplo, apontando a precariedade das práticas de leitura, lamentando a falta de familiares dos jovens. Aqui no caso, aí ela vai trazer opinião, olha só. Mas de um tempo para cá, pesquisas acadêmicas vêm dizendo que talvez não seja exatamente assim, né? Que os brasileiros leem sim,
né, aqui no caso, só que leem livros que as pesquisas tradicionais não levam em conta. Então, não pode se afirmar que existe uma crise se, através dessas pesquisas acadêmicas, os brasileiros estão lendo. Como pode existir uma crise se há leitura, né? A questão aqui é em relação aos tipos de leitura. Então, não se pode afirmar uma coisa sendo que ela está sendo feita, mas de maneira diferente, entenderam? É basicamente isso que é o ponto de vista da leitora aqui em relação, né, à opinião dela. Por isso que no caso que vai ser a letra D, olha só, da autora, desculpa, da autora aqui. Por que essa polêmica que vai despertar? Ou seja, exatamente esse questionamento aqui no caso que vai ser a letra D. O questionamento da existência de uma crise, né, de leitura com base nos dados de pesquisas acadêmicas, ou seja, que não existe uma crise, né? E sim a maneira de ver aí, de interpretar a diferença aí em relação ao que tipo de leitura, né? Então há um questionamento, o principal objetivo da questão aí da alternativa, porque que é a letra D, porque existe exatamente esse questionamento, tá certo? Por isso aqui no caso que vai ser a letra D, beleza? Olha só por que não são as outras, né? Ressalta a importância de professores incentivarem jovens. É também pegadinha. Não é esse o objetivo aí da opinião da leitora, de ressaltar a importância dos professores incentivarem, né? Ela está fazendo um questionamento em relação à leitura. Por isso que não é a letra A. Olha só, B. Critica pesquisas tradicionais que atribuem a falta de leitura à precariedade à biblioteca? Não, né? Na verdade, ela é uma crítica, sim, às pesquisas, mas no caso não é em relação à precariedade da biblioteca, entenderam? Então, não é somente isso. Aqui, no caso, ela vai questionar, tá certo? Por isso que também não é a B. Olha só a C. Rebate a ideia de que as políticas educacionais são eficazes ao combate à crise de leitura. Mesma coisa, também não é isso. Não é rebater as ideias de políticas educacionais aí eficazes no combate à crise de leitura. Ela está questionando no seu posicionamento em relação da possível, entre aspas, né, existência de uma crise, enquanto ela não existe, porque os brasileiros leem sim, mas não leem aí os livros aí que eles acham, né, conceituados. Então, existe uma diferença aí. Há sim leitura, mas não a leitura aí do ver, né, ao ver da opinião deles. Mas não se pode afirmar uma coisa, né, aqui no caso, não se pode afirmar que não existe, que está existindo uma crise, sendo que é o ponto que os brasileiros estão lendo sim. Então, é essa basicamente a opinião dela, beleza? Olha só, é por isso aqui que vai ser a letra D. Ela vai questionar, o principal objetivo aqui é questionar a existência de uma crise, tá certo? Bom, espero que vocês tenham entendido, né? Espero que vocês também tenham acertado. Cuidado com as pegadinhas. Não se esqueçam de se inscrever no canal, que vai estar ajudando bastante a divulgar conhecimento. E parabéns para vocês aí que acompanharam nas resoluções das questões de linguagens, tá bom? Vejo vocês nas próximas resoluções das questões do Enem também, né? E parabéns para quem terminou aí essa trajetória aí de 2014. E bora para mais questões aí, tá bom? Até mais. Bons estudos para vocês!